Abram suas Bíblias no livro de 1 Coríntios, capítulo 6. E eu quero tratar de algo que é muito elementar. Agora, na semana passada, Deus realmente colocou isso no meu coração e eu vou ser bem honesto com vocês. Escutem. Eu não me importo se você é da Assembleia de Deus, da Quadrangular, Luterano, Batista, Presbiteriano, eu não me importo. Na verdade, eu vou ser bem honesto, nem o Batista vai para o céu. Nem o luterano vai para o céu. Nem o presbiteriano vai para o céu. Apenas filhos de Deus vão para o céu. Amém? E sabem, quando eu entreguei a minha vida ao Senhor, eu estava trabalhando com uma mulher e eu fui parar em Flagstaff, Arizona, e eu estava me escondendo da polícia. Você pode ler isso no meu livro, De um Viciado a Jerusalém. E eu estava trabalhando nesse lugar como professor. E um dia eu voltei e disse, cara, eu fui salvo, ontem à noite fui salvo, entreguei minha vida a Jesus, eu fui salvo. E essa mulher, a dona do negócio, que nunca me falou sobre Jesus, nunca me disse nada sobre Jesus, ela disse, qual denominação? E eu disse, aqui tem Jesus. Eu não sabia de nada, eu não sabia que éramos tão divididos de tantas formas diferentes. Eu acho que esse é um dos problemas do corpo de Cristo. Nós somos divididos, sabe? Ok, você é batizado por imersão, você é batizado de costas, você é aspergido. Tanto faz, mas estamos todos tentando fazer a mesma coisa. E eu odeio essa divisão. Mas ao mesmo tempo, eu tenho que me posicionar sobre muitas coisas que estão sendo pregadas na igreja hoje. Sabe, há algumas coisas que são debatíveis, certo? Cristão pode fumar? Bem, você não deveria fumar, porque não faz bem para você. Também não deveria comer McDonald's todo dia. Eu não preciso de uma escritura ou uma voz do céu dizendo: tu não deves sugar fogo para dentro dos seus pulmões. Mas eu não acredito que fumar vai te mandar para o inferno. Vai te fazer cheirar como se tivesse estado lá. Então podemos debater se cristão deve ou não beber. Isso é debatível. Alguns cristãos dizem e você nunca deveria tocar em bebida alcoólica, sabe? E alguém diz, mas Jesus transformou água em vinho. Ok, vamos ignorar esse. Então, certo. Então, há coisas que são debatíveis. Mas há coisas que não são de fato debatíveis. E precisamos discutir algumas dessas coisas. É uma vergonha que depois de 2000 anos ainda tenhamos que ensinar esse tipo de coisas na igreja. Quantos lembram do grande técnico de futebol americano, Vince Lombardi? Quando você ganha o Super Bowl, John, você recebe o troféu Lombardi, certo? Quando você vence, ele é nomeado em homenagem a Vince Lombardi. E Vince Lombardi, possivelmente, foi o maior técnico de futebol que já existiu. E dizem que uma das coisas que o tornava grande era que ele nunca, não importa quem você era, não importa o quão grande estrela você fosse, ele nunca deixava você esquecer os fundamentos do bloqueio, da marcação, da corrida, e assim você nunca esquecia os fundamentos, porque ele acreditava que se você perdesse os fundamentos, você não venceria. E então todo o campo de treinamento que ele começava, o primeiro dia, ele reunia o time inteiro e ele entrava e levantava uma bola de futebol e dizia, senhores, isso é uma bola de futebol. Vamos começar do básico. E, infelizmente, acho que precisamos tratar de algumas dessas coisas no mundo da igreja hoje, porque acho que estamos perdendo o básico. Na semana passada falamos sobre ser uma pessoa gentil. Você não pode ser um cristão mal-humorado. Ser cristão significa ser como Cristo. Você não pode ser um cristão rabugento, chato e carrancudo. Eu disse amém. Eu quero falar hoje sobre algo que não
Não deveria precisar ser falado. Em Romanos 6:23, Paulo está falando à igreja em Roma e diz estas palavras: o salário do pecado é a morte. Isso é uma bola de futebol. Não significa que o salário do pecado é a morte, mas que isso não funciona se você vai ir à igreja. Ir à igreja não te faz cristão. Mais do que entrar em um galinheiro te faz uma galinha. Se não estamos vendo penas e ovos, precisamos reavaliar. Pense nessas palavras. O salário do pecado é a morte. Agora, o que é morte? Bem, quando pensamos nisso, no salário do pecado ser a morte, imediatamente por causa da nossa mente ocidental, pensamos na eternidade, em estar diante de Deus. E Deus vai dizer o nome dele, o nome dela está escrito no livro da vida do Cordeiro. É claro, isso é o mais importante, mas você tem que entender tudo, diga tudo. Tudo o que Deus nos ensina tem um aspecto eterno e um temporário, um celestial e um terreno. Tudo o que Deus ensina, então o principal, sim, é eterno. Mas quando Deus diz que o salário do pecado é a morte, isso vai mais fundo do que um dia. Significa que o salário do pecado é a morte hoje, em sua vida. Em Jeremias 29:11, Deus diz: eu sei os planos que tenho para vocês. São planos de alegria e felicidade. Agora pense nisso. O Deus Todo-Poderoso escreveu um projeto, um plano para cada uma das nossas vidas. E então ele diz, é um bom plano. É um plano de prosperidade, alegria e felicidade. Mas quando pensamos no salário do pecado como sendo a morte, não é apenas a morte um dia, mas a morte das coisas grandiosas que Deus tem para nós hoje. Então, quando estamos pensando em pecar, quando estamos pensando em desobedecer a palavra de Deus, entenda que qualquer benefício que você ache que vai obter com o pecado, Deus tem algo muito melhor, mas esse pecado mata aquele destino e não te permite alcançá-lo. Eu não ouvi nenhum amém do lado presbiteriano. Pense nisso. O salário. A palavra salário em hebraico é sakar e significa pagamento. Não se enganem. Deus não será zombado. Ninguém jamais dirá, Deus disse isso e não fez. O que semeamos, vamos colher. Repita isso. Precisamos entender isso. Precisa entender que o salário é o pagamento. Se fazemos o bem, somos abençoados. Se fazemos o mal, somos amaldiçoados. Em hebraico é a palavra de. O salário, sakar, é o pagamento. A palavra pecado é hatá, que significa falhar em cumprir um destino. Então, quando estamos diante de Deus, eu já falei sobre isso muitas vezes, pouco antes de nascermos, estamos diante de Deus e ele tem esse destino maravilhoso. Agora, Satanás sabe disso, então ele vai tentar te tirar do caminho, ele vai tentar te afastar da palavra de Deus. E isso é o que a palavra lei em hebraico significa. Ela não significa legalismo como no grego. Em hebraico, a palavra lei, os ensinamentos de Deus, significa caminho. Deus tem um destino maravilhoso ali, bem ali. Vamos dizer que é ali, perto daquele violão. Há um destino maravilhoso para a sua vida. Então, não seria inteligente apenas seguir o caminho para chegar até ele? Mas em vez disso, vamos ali em cima e do lado de fora, por trás, e Deus diz, fique no caminho. Qual era aquele filme que o Ed Murphy e o raptor do Menino Dourado? Fique no caminho. O caminho é a palavra de Deus. Fique no caminho. Se sairmos do caminho, o pecado, hatá, é falhar em cumprir
um destino, significa errar o alvo, se desviar. Então vou olhar para algo hoje e na semana passada falamos sobre ser gentil. E eles saberão que vocês são meus discípulos por uma coisa. Não porque você cita versículos, não porque você vai à igreja, não porque paga o dízimo, embora você deva fazer todas essas coisas. Mas Jesus disse, eles saberão que eu vivo em vocês por uma coisa. O amor um pelos outros. Que amamos uns aos outros, brancos, pretos, pardos, jovens e velhos e... não tem nenhum feio aqui, só tem gente bonita aqui. Mas amamos uns aos outros. Amar pessoas, ser gentil é a prova. Agora, se você é uma pessoa maldosa e rabugenta, você é religioso, mas não é discípulo de Jesus. Pessoas dizem isso o tempo todo. Pastor, estudando as raízes judaicas do cristianismo, os ensinamentos de Jesus, pelos olhos de um Jesus judeu, o que você aprendeu? A coisa mais simples. Como tratar as pessoas. Quando você começa o Shabat, a primeira coisa que você faz é colocar uma oferta na caixinha de caridade para abençoar alguém, porque toda vez que Deus está prestes a te abençoar, Ele primeiro te dá a chance de quê? De ser uma bênção. Então, a primeira coisa, o básico, é que devemos ser pessoas gentis. Como cristão, você não deve ser o ranzinza da vizinhança. Eu estou indo para lá. Você deve ser aquele no trabalho que todo mundo mal pode esperar para chegar. Porque você está sempre feliz, sempre tem algo bom para dizer. Amém? A segunda coisa que quero tratar hoje são os valores morais. Agora, geralmente, se você me conhece, sabe que dizem, pastor, qual é o título da sua mensagem? Isso é realmente difícil. Eu sei que Deus quer dizer, mas eu sou muito ruim, nunca fui bom em dar um título à mensagem. Mas essa é fácil. Aqui está o título da mensagem de hoje. Até você dizer sim, aceito, você não faz. Boa noite, pessoal. Obrigado por terem vindo. Até você dizer sim, aceito, você não faz. Vamos ler em 1 Coríntios, capítulo 6, começando no versículo 9. Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem. Nem os fornicadores, nem os idólatras, e eu não sei quanto tempo que tenho para explicar esses falsos ensinamentos que estão circulando, mas muita gente está dizendo que a palavra fornicador significa prostituta. Bem, sim, você não deve ser uma prostituta. Mas a palavra fornicador, e eu não sei o quanto vou conseguir aprofundar nisso, mas a palavra fornicador significa ter relações sexuais com alguém com quem você não é casado. Ser infiel sexualmente dentro das alianças de Deus. Essa é a mesma palavra hebraica de idólatra. É a mesma palavra. Então, se dizemos que amamos a Deus, mas oramos a ídolos, estamos cometendo imoralidade. Se dizemos que amamos a Deus e dormimos com alguém com quem nós não somos casados, estamos cometendo imoralidade. Sabe, há cerca de 50 mil pessoas nos assistindo agora. Então, se eu disser que estamos cometendo imoralidade, está tudo certo? Obrigado, muito bem, amém. Nem fornicadores, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem extorsionários herdarão o reino de Deus. E tais fostes alguns de vós. Olhem para mim. Tais fostes alguns de vós. Você era assim. Quando eu fui salvo, eu não era todas essas coisas. Quero deixar isso claro. Estou me metendo numa encrenca aqui, não é? Mas o que ele está dizendo é, você era assim. E você não é mais. Você parou de ser assim. Certo? E tais fostes alguns de vós, mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados
em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito de nosso Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto este como aquele. Mas o corpo não é para imoralidade sexual. Agora, deixe-me parar por aqui. Deus não é um puritano. Se estivéssemos fazendo uma aula só para adultos, poderíamos entrar mais nesse assunto. Mas o sexo é um presente de Deus. É um presente de Deus, homens. Que coisa. Estou tentando ajudar vocês. Mas como qualquer outra coisa, o diabo quer pegar aquilo que é um presente de Deus e perverter. O corpo não é para a imoralidade sexual, mas para o Senhor e o Senhor para o corpo. E Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei membros de uma prostituta? Agora, mais uma vez, os falsos mestres estão dizendo, bem, isso significa... Eu vou entrar nisso, mas precisa ser dito. Há muitos, e é impressionante, quando ouvi isso, e fui estudar e vi que há muitos pregadores dizendo que está tudo bem ter relações sexuais antes do casamento, desde que você não faça isso com uma prostituta. E estou usando essa palavra prostituta como se fosse apenas alguém da prostituição. Mas você precisa entender a palavra prostituta, e Deus não está dizendo isso de forma condenatória. É qualquer pessoa, homem ou mulher, que está tendo relação sexual com alguém com quem não é casado. E não se limita a uma prostituta. Significa qualquer um que esteja tendo relação sexual com alguém com quem não é casado. Irmãos, isso é uma pregação difícil. John, isso é duro, é como arrancar um dente. Talvez eu devesse voltar ao básico. Tomarei, pois, membros de Cristo e os farei membros de uma prostituta? De modo nenhum. Olhem para mim. Talvez, às vezes, dependendo das circunstâncias, enquanto estivermos apaixonados, até você colocar um anel no dedo dela e ela colocar um no seu nariz, até você dizer sim, eu aceito, você não faz. De modo nenhum. De forma nenhuma. Isso é certo, é seguro. Não. Ou vocês não sabem que aquele que se une à prostituta é um só corpo com ela? Agora, eu não sei quanto tempo tem para aprofundar nisso, mas você precisa entender. Biblicamente, com Deus, o sexo é um componente profundamente espiritual. Se tivermos tempo, o cântico... O Cântico dos Cânticos é um manual sobre sexo. Quem sabe teríamos mais homens lendo a Bíblia do que nunca na vida. Eu estou estudando a Bíblia, querida. Já estou indo. Estou encontrando algumas escrituras. Vocês estão bem aí? Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Agora, eu não tenho tempo para entrar em tudo isso, mas o que ele está dizendo é que quando estamos unidos ao Senhor, nos tornamos um só espírito. Quando você tem uma relação sexual com alguém, isso não é apenas uma coisa física. Você se torna um só espírito com aquela pessoa. Estão comigo? Fugir
da imoralidade sexual. Agora, eu procurei a palavra fugir em hebraico, em grego e até em latim. E fugir não é: ei, como você está? Fugir é como se alguém estivesse vindo te assaltar. Você não pergunta que tipo de arma você tem. A preta, a branca, a vermelha. Você corre como se sua vida dependesse disso. A Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. Em outras palavras, se você está namorando, você não pode sair sozinho com esta pessoa. Você não para no... Nem sei se ainda existem... Não há montanhas com mirantes em Dallas. Tudo é plano, certo? Então ele disse: vamos lá ver a cidade, bem ali. Mas você não para no acostamento e dá lugar, oportunidade, permissão ao diabo. Agora lembre-se, Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O diabo vem para roubar, matar e destruir. Então ele vai pegar algo que é sagrado e vai perverter para matar, roubar e destruir o destino que Deus tem para você. Fugir da imoralidade sexual. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. Ou vocês não sabem que seu corpo é o templo do Espírito Santo que está em vocês, o qual vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a si mesmos. Agora, vou dizer algo um tanto rude. Você agiria do jeito que eles estão dizendo que está tudo bem agir na frente do seu pai? Então, por que achamos que está tudo bem agir assim diante do nosso Pai Celestial? Se sexo não é grande coisa, se é só uma coisa física, porque mesmo em filmes e na TV, quando alguém descobre que seu marido ou sua esposa, seu namorado ou namorada teve relação sexual com outra pessoa, eles ficam furiosos. Não é grande coisa, não é físico, não, é espiritual. É uma violação de um contrato de aliança. E Deus vê assim. Eu não me importo com o que os filmes dizem, com o que a televisão diz, com o que os pregadores estão dizendo. Um rapaz que foi um dos meus melhores amigos por anos, eu pregava para ele, ele pregava para mim, agora ele está pregando só graça. Se você tentar viver em santidade, você está anulando a graça de Deus. Isso é uma mentira vinda diretamente do inferno. Deus disse: sede santos porque eu sou santo. Sede santos porque eu sou santo. E precisamos trazer de volta a santidade para a América. Se queremos fazer a América grande de novo, temos que torná-la santa de novo. E isso começa na igreja. Porque vocês foram comprados por um preço. Portanto, glorifiquem a Deus em seus corpos e em seus espíritos, que são de Deus. Agora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em uma mulher. Agora, o que Paulo está dizendo aqui é algo que não se aplica a 99,9999% de nós. Paulo disse: eu não vou me casar porque vou dedicar a minha vida 100% ao que Deus me chamou para fazer. Eu tenho que viajar, tenho que embarcar em navios, tenho que ir a outros países e não é justo ter uma família e deixá-la para trás. É o que ele está dizendo. Agora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em uma mulher. Todavia, por causa da imoralidade sexual,
cada homem tenha a sua própria esposa e cada mulher tenha o seu próprio marido. Algumas coisas aqui. Primeiro, um marido e uma esposa. Um homem e mulher. Esposa e marido. Mulher e homem. Você não consegue fazer melhor do que isso. Ele tem um plano. O marido conceda à esposa a devida benevolência. E da mesma forma também a esposa ao seu marido. A esposa não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas o marido a tem. E da mesma forma também o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas a esposa a tem. Não se privem um ao outro, exceto por mútuo consentimento, por algum tempo, para que vos dediqueis ao jejum e à oração. E ajuntem-se de novo, para que Satanás não vos tente por causa da vossa falta de domínio próprio. Agora, o que ele está dizendo aqui é que Deus colocou desejos no homem e Deus colocou desejos na mulher. E como casal casado, o leito conjugal é sem mácula. O leito conjugal. Quando você diz sim, eu aceito, e ele diz sim, eu aceito, e ela diz sim, eu aceito, então vocês podem. Mas até que seja um leito conjugal, não, mas pastor, você não entende. Estamos apaixonados. Não, você está com desejo. Amor é um compromisso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Quando eu conheci a Tis, ela entrou caminhando na igreja e eu olhei e disse: imediatamente, aquela natureza animal despertou em mim. Mas você é capaz de controlar, porque nós não somos animais. Vá comigo para o livro de Hebreus. Eu geralmente não peço que vocês abram a Bíblia, mas vá comigo para o livro de Hebreus e eu quero que vocês vejam exatamente o que a palavra de Deus está dizendo. Porque o homem está pegando a palavra de Deus e torcendo de uma forma que eu nunca imaginei que seria possível. Hebreus capítulo 13, e vamos começar no versículo 4. O matrimônio seja honrado por todos, e o leito sem mácula. Mas os fornicadores e adúlteros Deus julgará. Bem, se ninguém vir, Deus vai conosco ao trabalho, Deus vai conosco à escola, Deus vai conosco na sexta e no sábado à noite, Deus vai conosco aonde quer que vamos, Jesus está indo com você. E ele está gravando vídeos. Obrigado por se juntar a nós na transmissão de hoje com o pastor Larry Huck. O pastor Larry trouxe muitas revelações de mudança de vida para o corpo de Cristo, incluindo ensinamentos sobre quebra de maldições familiares e os 7 lugares em que Jesus derramou seu sangue. Mas talvez a revelação mais extraordinária seja seu ensinamento sobre a restauração das raízes judaicas do cristianismo e a permanência com Israel. Convidamos você a conhecer mais sobre o nosso ministério visitando nosso site em larryhuckbrasil.com e nosso canal no Larry Huck Brasil no YouTube. Oferecemos muitos recursos gratuitos em português que irão enriquecer sua caminhada com o Senhor e prepará-lo para viver uma vida vitoriosa e próspera. Você também pode contribuir com o nosso ministério em larryhuckbrasil.com. Sua oferta, seja grande ou pequena, abençoará Israel. Temos muitas ações especiais que estão literalmente salvando vidas e cumprindo a profecia bíblica do fim dos tempos, incluindo patrocinar Aliá, alimentar os sobreviventes do Holocausto, comprar ambulâncias e muito mais.